deixa faltar nada, Pai. E multiplica, Senhor, na vida dele. Porque, Senhor, Tu é o Deus, Senhor, dono do ouro, dono da prata. Papai, visita, Senhor, cada celeiro, Papai. Ô, Senhor, derrama azeite, Pai, porque os vasos já estão ali, Senhor. E vai transbordar na vida de cada um que é fiel, Papai. Senhor Deus, Senhor Jeová, aqui está, Senhor, o Teu servo. Senhor, eu tenho certeza que Tu já preparou, Senhor, que não seja ele o homem, mas que seja o Espírito Santo. Ó Senhor, usa, Senhor, a boca dele, Pai. Ó Senhor, que seja, Senhor, o Teu Espírito Santo através do pastor Érico, Papai. Fala conosco, Pai. Fala essa noite, Pai. Venha, Senhor, que nós possamos cravar o que tenha, Senhor, para entregar para nós a nossa tábua do coração. Aqui eu agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, Deus está maravilhoso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que nos permite mais uma vez poder para adorar a Deus. Nós não podemos descansar aqui, agradecer e louvar a Deus por essa maravilhosa oportunidade. Amém? Cumprimentei a igreja com a graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que sentiu a presença do Espírito Santo. Eita, glória! Nesse lugar, ele está falando conosco desde o início. E o que é que ele está dizendo? Começa na palavra inicial. A primeira coisa que foi dita aqui, que foi lida aqui lá no Salmo 121. Eleva os olhos para o alto, de onde me veio socorro, do Senhor que fez os céus e a terra, porque Ele quer salvar a nossa alma. Você tem algo que é muito precioso, tão precioso que a riqueza deste mundo não pode comprar, e que é inegociável, a tua alma. Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário para que possa salvar a tua alma e fazer de você um salvador de almas. Para isso o Senhor nos ungiu, e é por isso que Ele derramou o seu Espírito sobre as nossas vidas, para que nós venhamos ser salvos e venhamos a salvar aqueles que ainda se encontram perdidos. E é sobre isso que eu quero dizer. Abra aí na sua Bíblia, no livro de 2 Timóteo, a segunda epístola do apóstolo Paulo ao seu discípulo Timóteo, no capítulo de número 1, nós vamos ler a partir do versículo número 7. Glória a Deus, maravilhoso Rei da Glória. Amém, igreja? Amém. Diz assim a palavra de Deus: porque Deus não nos deu o espírito de temor ou de medo, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus, antes dos tempos do século. Amém? Amém. A igreja pode se assentar, Aleluia. glorificando o nome do único que é digno de glória, Jesus Cristo. Aleluia. O que a palavra de Deus está nos dizendo aqui nada mais é do que uma afirmação de tudo o que o Espírito Santo vem dizendo desde a palavra inicial do Salmo 121, através dos louvores que vem dizendo que o dom de Deus é irrevogável, que a sua palavra não volta atrás, o seu propósito é permanente, que Deus não desiste de nenhum de nós, e Ele não desiste verdadeiramente. Há pessoas que desistem de seguir a Cristo e, infelizmente, abrem mão de tudo o que Deus tem preparado para elas. Eu hoje recebi uma notícia que me deixou muito triste a respeito de um conhecido meu que faleceu, que foi assassinado. Foi salvo, se perdeu, não sei.
Não sei se houve tempo de ele se arrepender e clamar o Senhor Jesus. A Bíblia diz que todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Porque eu sei que, infelizmente, ele era um companheiro meu da época de usuário de droga. E, infelizmente, ele estava vivendo ainda no vício. Eu não sei se ele teve tempo de se arrepender do seu pecado. Eu espero que tenha tido. Acho difícil. Mas não é impossível. Uma coisa eu sei, eu não tenho direito de dizer quem vai ou quem não vai para o inferno. Porque não sou eu que tenho esse poder. Mas Deus nos deu um poder de livrar almas do inferno. E como é que nós livramos almas do inferno? Anunciando o Evangelho da salvação. Anunciando a palavra do Senhor Jesus Cristo. A verdade que cura, que salva, que liberta, que transforma. Anunciando que não importa qual seja o teu pecado, o sangue de Cristo liberta de todo o pecado. Não existe nenhuma condenação para quem está em Cristo. Porque aquele que está em Cristo é nova criatura. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, porque é Ele quem absolve. E maior do que o teu pecado, maior do que a condenação do mundo, maior do que o julgamento das pessoas, é o Deus que te liberta, que te absolve, que te transforma, que te faz uma nova criatura e te leva para morar no céu. Porque está escrito que todo aquele que o recebe foi dado o poder de ser chamado filho de Deus. E é essa palavra que nós devemos anunciar. Tem muita gente hoje dentro das igrejas e ao invés de anunciar o Evangelho da salvação, anuncia a condenação, aponta o pecado do pecador e diz: você vai para o inferno por causa do que você faz, ao invés de dizer: você pode ir para o céu por causa do que Jesus fez. Abandona o que você faz, creia no que Cristo fez, entrega a tua vida a Ele e recebe a vida abundante que Ele tem para te oferecer. Porque é isso o que o Senhor nos ordena a fazer: anunciar as boas novas da salvação. Isso é missão. Hoje é um culto de missão. Igreja, nós temos uma missão. Quem? Os pastores? Não. Os filhos de oração? Não. Os jovens? Não. Toda a igreja. Cada membro do corpo de Cristo. A igreja é o corpo do qual Cristo é a cabeça. Nós somos os membros. Não importa qual é a tua função, importa você anunciar a palavra da salvação. Não interessa se você tem título, posição ou cargo. Interessa se você tem Cristo. Anuncia o Cristo Jesus que morreu para a salvação da alma. Prioriza o reino do céu, a sua justiça. As outras coisas são irrelevantes. A igreja primitiva não era vista pelo que tinha no âmbito material. A igreja primitiva não tinha muitos valores. Se você vê, por exemplo, quando o apóstolo Pedro ele está subindo com João, ele vai num dia de sábado na adoração, ele vai ao templo. Quando ele chega à porta formosa, chamada Formosa, tem ali um mendigo, coxo, pedindo esmola. Pedro e João chegam para aquele homem. Quais são as palavras de Pedro? Eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Dinheiro nenhum eu tenho, material eu não tenho, mas o que eu tenho eu te dou. Seja curado em nome de Jesus. Porque eu tenho o Espírito Santo que cura, que transforma e que faz você ter vida abundante.
Igreja, Cristo está voltando. Eu ouço isso há muito tempo, a Bíblia diz isso há muito tempo, que ele viria. E a Bíblia diz isso há tanto tempo, que agora é o fim do tempo. Vivemos nos últimos dias. Os últimos dias no qual a Escritura diz que muitos apostatariam da fé. O que é apostatar da fé? É abandonar, é negar a fé em Cristo. Para fazer o quê? Satisfazer os próprios desejos, distorcendo as Escrituras, distorcendo o que Deus diz, para amoldar a palavra de Deus de acordo com o que quer que seja. Tirando do texto a parte que exorta, que corrige, e ficando só com a parte da bênção, dizendo que Deus é amor. É verdade, Deus é amor. Deus é um Pai que ama, mas a palavra diz que o Pai que ama, ele repreende, ele corrige, ele põe no caminho correto. E o pai que se abstém de corrigir o filho, ele não ama o filho. Ele mima o filho e prepara ele para ser uma pessoa fraca. Porque ele não corrige, não ensina o que é correto, deixa fazer o que quer. Deus, ele muitas vezes ele diz não em muitas orações. Todas as orações eu respondo, mas nem todas ele diz sim. A palavra nos ensina que quando Jesus no Getsemane ele vai fazer uma oração, o próprio Senhor Jesus, ele está orando ao Pai, ele diz: Pai, se possível, afasta de mim este cálice, todavia não faz a minha, faz a tua vontade. Ele está orando, ele está pedindo para o Pai que ele não seja crucificado. Jesus homem, naquele momento, sabendo de toda a aflição e a angústia que ele ia passar, pela via dolorosa, a humilhação, a chicotada, os cravos nas mãos, a coroa de espinhos, a morte, o abandono, a traição, sabendo por tudo que ele iria passar, a negação de Pedro, a negação de muitos de nós hoje. Por um momento ele pede ao Pai: Pai, afasta de mim esse cálice, faz de uma outra maneira. Mesmo ele sabendo que aquele plano de salvação já estava determinado antes da fundação do mundo, ele pede ao Pai que fizesse de uma outra forma. Naquele momento, Jesus, homem, pede isso. Qual foi a resposta de Deus? Não, você vai passar pela cruz. O plano da salvação vai ser executado. A minha palavra não será revogada, o meu plano não voltará atrás. Você vai passar. E Jesus, obedientemente, vai pela via dolorosa, vai, faz a última ceia, recebe a traição primeiro, depois é preso lá no ouro, onde Pedro saca da espada, luta e tal. Jesus é preso, Jesus é julgado injustamente, é condenado sem ter pecado algum, sem ter crime algum, é condenado. Por quê? Por causa dos nossos pecados, por causa dos nossos erros. Ele assume a nossa culpa, ele vai para aquela cruz que era para ser nossa, recebe a morte que nós merecíamos, que nós merecemos, e paga o preço que nós devíamos. No terceiro dia, ele vence a morte, ele ressuscita, ele vence o pecado, ele vence a tudo, e aí nos dá de graça a vida abundante. E é isso o que nós temos o dever de anunciar para cada pessoa que hoje vive no pecado. E renuncie-se a si mesmo, negue-se a si mesmo, abra mão dos seus desejos. É difícil, né? Não falou que vai ser fácil. E nós lemos aqui, o apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, estou falando aqui para Timóteo, a respeito das aflições.
Portanto, não versículo 8 do capítulo 1 de 2 Timóteo. Portanto, não te envergonhe do testemunho do nosso Senhor, nem que sou prisioneiro teu. Antes, participa das aflições do Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo não é esse oba-oba que estão pregando por aí, não. É aflição, cara. Você vai ser afligido. Você vai sofrer, você vai padecer nessa terra. Quer entrar no céu? É com esforço, porque o reino do céu é tomado com esforço. Ele é tomado de maneira dolorosa. Para de achar que evangelho é esse oba-oba que estão pregando por aí, esse mundo de mentira, esse mundo de heresia, esse mundo de palavra mentirosa, que tem causado asco, nojo no estômago, no âmago de Deus. É nojento a palavra que tem sido ministrada em muitos púlpitos por aí, porque é uma palavra diabólica, enganosa, que não salva. Jesus não morreu por causa de bem material para ninguém. Quer uma prova disso? Quando Jesus, numa determinada situação, está lá no monte ensinando, e uma multidão de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, já no final da tarde está com fome. Jesus pergunta aos discípulos: o que tem para que esse povo possa comer? Temos 5 pães e 2 peixinhos. Jesus pega os 5 pães e os 2 peixinhos, tendo dado graças, distribui aos seus discípulos, os discípulos da multidão, e toda a multidão come, se farta, e daquilo ali ainda é de sobra recolhido todos os cestos cheios. Amém? A igreja conhece esse texto, esse acontecimento. Em seguida, todo aquele povo que recebeu os pães e peixes voltam a buscar a Jesus. E por que eles voltam a buscar Jesus? Por causa do ensinamento que ele estava dando? Não. Por causa dos pães e peixes. Jesus dá pães e peixes para ver a multidão de novo? Não. Dá um novo ensino, dessa vez um ensino mais duro. Vocês vieram para buscar o pão que eu dei ontem? Não, aquele pão não presta, aquele pão ali acaba, aquele pão você come hoje e amanhã vai para lugar escuso. Eu tenho um pão melhor para vocês. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem não quer a minha carne, quer a verdadeira comida, e beber do meu sangue, que é a verdadeira bebida, esse tem vida. O que os discípulos dizem? Senhor, esse discurso é muito duro para nós. Quer dizer que a gente tem que abrir mão de tudo que é material por causa do espiritual? Porque era isso que Cristo estava dizendo. E foi isso que a multidão entendeu. Esse discurso é muito duro para nós. Eu tenho que renunciar minha vida nessa terra para ter uma vida com o Senhor? Jesus está dizendo: sim, é isso. Ah, não, eu não quero. Quantos ficaram com Cristo? O texto diz que ficou só os 12. Ficou só os 12. Jesus olha para os 12. Não me abandona também não. Fiquem comigo. Não me deixem sozinho. Não é isso que ele faz? Não, não é isso que ele faz. E você? Estão querendo ir embora também? Pode ir. Pode ir. Eu continuo sendo Deus. Eu quero salvar vocês, mas se vocês não fizerem exceção, pode ir. Aí Pedro, cheio do Espírito Santo, fala: ô Senhor, para onde é que a gente vai? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. A palavra é dura, é doída. Vamos sofrer aflição, mas vamos ter vida, porque só o Senhor pode dar vida. A verdade mais dura é melhor do que a mentira mais doce. Tem muita gente hoje que levanta pregadores falsos, mentirosos, mas com uma mensagem doce, porque quer massagear o ego, porque quer ouvir que você é o pilu-pilu teteia da mamãe. Não é.
Jesus não vai te tratar como derrota. Ele vai te tratar de maneira de fazer forte. Para você ser uma pessoa forte, tem que passar por dificuldade. É como numa academia, a pessoa que vai treinar, se ele quiser ficar forte, ele vai ter que levantar peso. Porque se ele ficar só acomodado, os músculos não trabalham e não funcionam. A fé também tem que ser exercitada. Quando a fé é exercitada, quando há crescimento, quando há aprendizado, quando você passa um deserto, quando você passa uma dificuldade, quando você tem um grande problema, uma grande aflição, então você se apega em Cristo, você busca com todo o seu coração, e a Bíblia ensina que buscar-me-eis e me achareis quando buscar de todo o coração. Deus não permite a aflição para que você busque de todo o coração, o encontre e tenha vida abundante que ele deseja. O amor de Jesus é tão imenso, tão indescritível, que ele permite situações que nos aproximem dele, para que nós possamos viver a plenitude de Deus. A vontade de Deus não é má. Está escrito: eu pensei os planos que tenho a respeito de vós, planos, pensamentos de paz e não de mal. O Senhor Jesus Cristo, ele não está sendo tardio em voltar. Nós lemos isso hoje de manhã, falamos a esse respeito hoje de manhã, no ensino da escola bíblica dominical. Ele não está demorando para voltar, ele está sendo paciente para salvar a muitos que ainda estão aí fora. E a igreja tem feito muito evento para nós mesmos. Verdade, é muito congresso para crente. E não vai para a rua levar o evangelho para quem precisa. Gasta recursos pregando para quem já conhece, para quem já está no corpo. O corpo precisa pregar para quem está fora, trazer o pecador ao arrependimento, para que ele faça parte do corpo e também tenha o que Deus nos deu, a verdadeira vida abundante, a salvação. A igreja precisa novamente tomar a posição que Deus deseja. Em alguns países isso tem acontecido. A igreja que mais cresce hoje, segundo alguns dados, eu estive pesquisando, é a igreja no Paquistão. A igreja que mais cresce hoje é no Paquistão, a igreja cristã, tá? A igreja que prega o evangelho da verdade, que mais cresce hoje é no Paquistão. Sabe por quê? No Paquistão é proibido pregar o evangelho. Se você for pego pregando, anunciando o evangelho, ou você é preso ou você é morto. É onde a igreja é verdadeiramente perseguida. Por que a igreja lá é tão perseguida? Porque eles vivem a verdade. Por que no Brasil a perseguição é tão suave? Porque falta comunhão com Deus. Porque falta verdadeiros pregadores anunciar a verdade que liberta e transforma. Anunciar a vida que Jesus verdadeiramente veio oferecer para nós, a vida eterna. Na maioria dos púlpitos parou de ser anunciada a vida eterna há algum tempo. Agora, alguns ministradores, alguns ministros de Deus têm ministrado novamente o Evangelho da Salvação. Alguns têm caído em si e dizem: não, verdadeiramente o que eu tenho pregado não é a verdade que cura, que salva. Existe um pregador coach, é um dos que mais tem seguidores hoje. Estava vendo um pouquinho do que ele estava dizendo. Foi perguntado a ele: bebida é pecado? Ele disse que não. Ele disse que não.
Pecado é um vício. Mentira! A Bíblia diz que você deve se abster de vinho e de bebida forte. Sabe por quê? O álcool abre portões espirituais que dá autoridade, dá legalidade a demônios que entram na sua vida, na sua família, destrói. O álcool é a droga que mais mata no Brasil e no mundo. Não são as drogas ilícitas, é o álcool. É a droga que mais faz mal. Por isso ela é pecado. Sabe o que é pecado? Pecado é tudo que te prejudica. E Deus não gosta de nada que nos prejudica. É por isso que é pecado. Tudo que te faz mal é pecado. Desagrada a Deus. Porque Deus te ama. E o pensamento que Ele tem a nosso respeito é o que é bom. Ah, mas é tão gostoso fazer isso. Se você pegar um mousse de chocolate, que é uma delícia, enche ele de chumbinho, não vai alterar o sabor, ele continua gostoso, só que ele vai te matar, isso é o pecado. Ele é gostoso, mas o salário do pecado é morte, é destruição. O diabo ele não vai vir pintadinho de vermelho e assustador, não, ele vai vir sedutor. O que derrubou Adão foi uma mulher linda, nua, e com uma voz doce. Foi assim que o diabo derrubou Adão. Ah, mas ela foi derrubada pela serpente. Antes disso, ela foi atraída, ela foi seduzida. Se você pegar o texto e ler que antes dela pegar o fruto, ela olhando para o fruto e vendo que era desejável para se comer, ela desejou o pecado. Ela foi seduzida primeiro, para depois cair no pecado. O diabo sempre vai te atrair com algo que você deseja, para depois te derrubar, te matar. Aí destrói a tua vida espiritual, porque ele sabe que se a tua vida espiritual estiver mal, a tua vida física vai mal. Ah, mas eu tenho riqueza, eu posso, eu tenho uma família bem estruturada, eu tenho isso, eu tenho aquilo, e tem um monte de gente que tem tudo isso e está se suicidando. Por quê? Porque não consegue preencher o vazio da alma, e só o Espírito Santo pode preencher. Dentro das igrejas tem muita gente hoje que já não busca o Espírito Santo. Não, por que muita gente não é mais batizada do Espírito Santo? Tem gente dentro da igreja que não sabe nem quem é o Espírito Santo. E ele é uma pessoa. Tem gente tratando o Espírito Santo como uma coisa, como uma força, como um objeto. Não, ele é uma pessoa muito sensível, que nos ama, que tem ciúme de nós, que se entristece quando a gente faz algo que desagrada. Ele é uma pessoa que precisa ser tratado com todo o amor, respeito e temor que ele merece. Ele precisa ser convidado a estar conosco o tempo todo. Convide o Espírito Santo pela mão. O Espírito Santo me acompanha no decorrer do dia. Me abençoa, me ajuda, me usa, me dá sabedoria, me dá direção. Eu preciso do Senhor, eu dependo do Senhor. Converse com Ele o tempo todo. Ele está contigo o tempo todo. Intercedendo até com gemidos indefinidos. Sabe quando você vai orar e você não tem palavras, só lágrimas? Cada lágrima o Espírito Santo ele fala e leva a Deus como uma frase. Aí Deus entende o que está no teu coração, porque o Espírito Santo pega o que está na tua mente, no teu coração, e leva para Deus em forma de oração. Aí Deus vai dar a resposta que você precisa. Mesmo que você não saiba falar, Deus sabe te entender. Por quê? Porque a pessoa do Espírito Santo habita em você para levar a Deus o que você necessita. Amém? A hora já está se perdendo, mas eu precisava dizer essas verdades. Hoje é um culto de missão. Igreja, nós temos a missão de conservar a presença de Deus em nossa vida e de levar essa presença àqueles que ainda não têm. Todo aquele que é salvo deseja salvar. Se você não tem desejo de salvar,
sinto lhe informar, você não tem salvação. Você não é salvo. Se você não deseja salvar o perdido, se você não sente empatia, se você não sente amor porque você está sofrendo, você não tem sentimento de piedade em você, peça ao Espírito Santo que converta o teu coração e que te encha do amor de Deus. Porque se você não ama o teu próximo, o amor de Deus, o amor de Cristo não está em você. Se quando você olha alguém fazer algo de errado, o sentimento que você sente é de julgamento, é de condenação, ao invés de compaixão e de salvação, você não tem a presença de Deus. Você está na igreja, mas não está em Cristo. Tem muita gente na igreja e não está em Cristo. E eu não posso vir aqui trazer uma palavra diferente daquilo que Deus diz. Ele deseja salvar a minha e a tua alma. Amém, igreja? Amém. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração. Palavra de missão. Nossa missão. Primeira, chegar no céu. Morar com Cristo, a eternidade. Segunda, levar quantos mais a gente puder. A missão da igreja é povoar o céu. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade da palma do meu nome. Amém. Glorificado ao nosso Senhor, né?